Bom estar de volta, depois de um tempo de descanso. Agradeço aos irmãos que oraram por nós. Foi um tempo, assim, realmente do Senhor na nossa família. Fomos de carro para Fortaleza e chegamos renovados, glórias a Deus por isso. Né? No nosso trajeto até lá, a nossa volta para cá, Deus não permitiu que a gente sofresse nenhum dano, que a gente visse acidentes. A gente tem muito a agradecer ao Senhor. Vimos os nossos familiares, amigos e voltamos para estar aqui com vocês na caminhada de Cristo, viver esse ano da fé, um ano que a gente, antes de chegar, a gente já estava na expectativa do que Deus iria liberar sobre as nossas vidas. Então, um ano que você vai ver o sobrenatural, o ano que você vai testemunhar de coisas do céu sobre as pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida. E a última mensagem dessa série é sobre Daniel e o poder da fé através do testemunho. No Brasil, na conjuntura que estamos, a gente sabe muito bem o valor de uma testemunha. Porque a gente está acompanhando os processos que estão acontecendo no nosso país, e a gente sabe que há testemunhos que ficamos todos apreensivos, ansiosos para saber o que aquela pessoa vai falar, porque o que ela falar pode mudar o rumo do julgamento, o rumo das investigações. Mas há testemunho que a gente nem para ver, porque a gente sabe que aquela pessoa vai testemunhar mentiras, vai dizer coisas que não são verdadeiras, não são significativas, que não tem nada mais a acrescentar. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos convida para que saiamos dessa celebração, não como testemunhas insignificantes, mas como testemunhas que, a partir do que o Senhor liberar sobre as nossas vidas, nós não vamos esperar acontecer, nós já vamos testemunhar, porque o Deus em que a gente serve é um Deus que antecipa o futuro, para que você já comece a testemunhar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Isso é fé. Isso é testemunho de fé, porque você testemunha antes e depois, porque quem vai ser glorificado é Deus. E assim Daniel fez na sua vida. É interessante que em cada série que a gente estudou, a gente não estudou um possível personagem, a gente estudou pessoas que viveram nessa terra como você e eu estamos vivendo agora. Então a gente estudou sobre Abraão, que nos ensinou sobre crer. A gente estudou sobre Isaac, que nos ensinou a superar. Estudamos sobre Jacó, que nos ensinou a mudar. A José a perdoar. A Moisés a perseverar. A Josué conquistar. A Neemias reconstruir. E a Daniel hoje a testemunhar. E tudo pelo poder da fé. No texto de Daniel 1:8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel decidiu. Você quer que o seu testemunho seja significativo, relevante, impactante? Você precisa decidir. Daniel, antes de usar do seu testemunho na vida de pessoas, ele decidiu que ele iria testemunhar com a sua vida. Ele não iria se contaminar com as coisas, os ambientes onde ele iria estar, porque ele decidiu honrar ao Senhor. Nessa noite você precisa tomar uma decisão. Porque senão você só vai testemunhar de coisas insignificantes. Você vai ser mais um na sociedade que vai dar testemunho do óbvio. Você não precisa mais dizer que o estado do Rio está falido, porque é óbvio. Você não precisa mais dar testemunho que você é mais um número de estatística que você está desempregado por causa da crise que aconteceu no Brasil. Ninguém mais quer ouvir sobre isso.
Você precisa testemunhar daquilo que Deus liberou sobre a sua vida, que nada vai te faltar. Você precisa abrir a sua boca e dizer: ó, estamos em crise sim, mas o meu Deus não tem deixado faltar nada. É isso que precisa sair da nossa boca. Não é o óbvio, mas é o sobrenatural. Então, pelo poder da fé, decida hoje, como Daniel decidiu um dia, a não se contaminar com os testemunhos óbvios da nossa sociedade, porque nós somos do reino de Deus e nós precisamos testemunhar aquilo que nós visitamos todos os dias, que é o céu. Você visita o céu todo dia? Se você fala com o Senhor, você visita o céu todo dia. E lá você vê coisas grandiosas que não há na terra, mas você chega na terra e diz: olha, a paz, a prosperidade, a saúde, a alegria, porque você fez uma visita ao céu, aonde o nosso Deus está. Daniel, ele viveu sob a influência de um rei chamado Josias. A gente sabe que era uma criança quando ele se tornou rei, mas foi um dos reis de Israel que agradaram ao Senhor. Então, na metade desse reinado, Daniel nasceu. Então, Daniel, ele nasceu numa circunstância favorável, porque aonde tem um rei que é temente ao Senhor, que obedece ao Senhor, todo o seu reinado é abençoado, todo o seu povo recebe as bênçãos do céu. Então, Daniel, ele nasceu num tempo bom, na metade do reinado do rei Josias. Mas isso não fez Daniel viver distraído. Porque não é verdade? Quando a gente teve alguns governos que nos deram um pouco de alívio, aparentemente, e talvez a gente não aprendeu tanto como a gente está aprendendo nas crises de hoje. Mas Daniel, pelas ações de Daniel, a gente entende que ele aproveitou esse tempo de reinado de um rei comprometido com Deus para também decidir ser como aquele rei. Eu não sei com quem você está andando, mas se você estiver na casa do Senhor, há muitas pessoas aqui, referências para que você possa aprender no dia bom a ser uma pessoa que testemunha das coisas do reino. Porque depois Daniel passou por um período difícil, porque ele estava no meio de um povo que tinha escolhido não estar na presença de Deus, apesar de ter um líder que estava decidindo obedecer. Deus falou: Josias, eu vou trazer muita dor para esse povo, porque esse povo não se arrepende. Mas eu vou fazer isso depois que você morrer. Você vai terminar o seu reinado em bonança, em prosperidade, em paz, porque você tem me obedecido. Mas chegará o tempo em que eu vou ter que pesar a minha mão sobre esse povo, para que eles enxerguem o que você já enxergou de mim. Então Daniel, ele decidiu escolher ser uma pessoa que honre a Deus. E por isso ele tinha testemunho de poder através da fé na vida das pessoas que estavam sobre ele. Deixa eu dar mais um detalhe. Daniel não era um ancião. Quando tudo mudou na vida dele, ele era um adolescente. Mas qual foi a decisão desse adolescente? Ele decidiu que ele não iria se contaminar com as situações que viriam, que eram contrário ao Deus que ele tinha aprendido a adorar e amar. Não tem faixa etária para você ser santo. Não tem faixa etária para você decidir ser de Jesus ou não. Todos que ouvem a palavra de Deus têm o poder de escolher, dizer: eu quero testemunhar, eu quero usar a minha vida, eu quero usar a minha fé para dizer quem é esse Deus. E eu quero decidir, seja em qual situação que eu estiver, ser fiel ao meu Senhor. Deus está procurando pessoas disponíveis para testemunhar com o poder da fé. Você é essa pessoa? Eu espero que você seja, e eu quero ser diariamente essa pessoa. A vitória de Daniel
veio antes do exílio. Se Daniel conseguiu estar fiel, está sendo uma referência para a nossa vida, começou a vitória de Daniel no dia que ele decidiu que ele não iria se contaminar. A sua vitória não começa quando a sua batalha acaba. A sua vitória começa quando você decide não se contaminar. Daniel, ele concordou em trabalhar para o império, mas ele em muitas situações arriscou sua própria vida para continuar fiel àquele que ele tinha tido experiência lá no tempo bom, lá quando o seu povo ainda obedecia a Deus. E mais tarde ele se tornou um oficial de alto nível do governo. E mesmo assim Daniel não mudou. Daniel continuou com aquela mesma decisão. Aquela decisão de um adolescente, mas que ele levou até a sua velhice. O comprometimento que ele não iria se contaminar. A vida de Daniel é um exemplo clássico de integridade. Ele não foi produto do meio. Hoje a gente diz assim, não dá para ser íntegro nessa sociedade. Dá, só você decidir. Sabia por que você diz que não dá? Porque há um preço a se pagar e você não quer pagar esse preço. Talvez você perca amigos, talvez você perca emprego. Talvez você não seja bem visto no lugar que você chega, porque você é aquela pessoa que é íntegra e não deixa que o mal consiga se espalhar na totalidade. Você está ali para atrapalhar. Você não está ali para concordar com o mal. E todo mundo que vem para atrapalhar algum plano da maioria não é bem visto e sofre consequências. Então, Daniel decidiu, apesar do que ele fosse sofrer, ele decidiu que ia pagar um preço, porque ele sabia que valeria a pena por quem ele estava pagando o preço. Então, para testemunhar pelo poder da fé como Daniel, primeira coisa, tenha um espírito excelente no meio da sua geração. Daniel 6,3 diz assim, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel, junto com o seu povo, foi tirado da sua terra, foi colocado em outro reino, sobre outro comando, sobre pessoas que não eram tementes ao Senhor, mas Daniel se destacou. Daniel não ficou murmurando, Daniel não ficou reclamando, Daniel não ficou deprimido, Daniel se destacou de tal maneira que os governantes, os líderes daquela nação falaram assim, esse menino aqui tem que estar na liderança, porque ele se destacou. Tem um texto que diz que Deus liberou sobre aqueles meninos 10 vezes mais inteligência. Queridos, Deus está querendo liberar 10 vezes excelência sobre a sua vida, sobre inteligência, mas você precisa ser como Daniel. Porque se você não for como Daniel, você vai desperdiçar toda a inteligência, toda a qualidade, tudo aquilo que Deus despeja sobre você vai ser desperdiçado. É preciso que você deseje ter um espírito excelente, não para você crescer, mas para o Deus que existe e mora dentro de você, começar a testemunhar através da tua boca, que há um Deus que se preocupa com a nação, se preocupa com as pessoas e que derrama sobre os seus filhos e aqueles comprometidos com Ele a excelência. Agora pensa aí, como é você na escola? Os professores dizem sobre você a mesma coisa que se disse de Daniel, que você se destaca. Lá no seu trabalho, quando se pensa em alguma liderança, é o seu nome que aparece. Esses dias eu estava lendo um livro e o pastor falou assim,
Deus não vai nos colocar no primeiro lugar das influências desse mundo. Deus vai colocar um pouco abaixo para a gente influenciar as pessoas influentes desse mundo. Daniel nunca foi rei dessa nação. Daniel nem tinha expectativas de chegar ao posto que ele chegou. Daniel, ele só liberava a excelência dos céus no ambiente que ele estava. E era um ambiente triste para ele, porque ele tinha saído da sua terra. Mas ele saiu da terra, mas o Deus da terra dele estava sobre ele. E não tem como Deus estar sobre nós e o espírito de excelência não aparecer. Então, adolescentes, sejam como Daniel, se destaquem. Porque quando a gente se destaca, os poderosos, as pessoas que estão na liderança começam a nos colocar nos lugares de influência. E nós, nos lugares de influência, influenciamos para o reino. Não é para você ganhar mais dinheiro. O dinheiro vai vir. Não é para que todos se orgulhem de você e te achem o máximo. Não, é para que você testemunhe com fé e poder do Deus em que você pertence. Então receba do Senhor 10 vezes mais inteligência no lugar onde Ele te colocou, para que as pessoas digam, essa pessoa é a pessoa certa para estar nessa função. A maior glória de um homem não é o seu dinheiro, nem a sua fama, mas o seu caráter. É melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. É melhor ter um espírito excelente do que muitos diplomas. É melhor ser reconhecido no céu do que ser aplaudido na terra. Daniel testemunhou pelo poder da fé, porque tinha um espírito excelente. O espírito excelente de Daniel foi a sua testemunha. Foi aquilo que liberou o testemunho de Daniel, foi o seu destaque, a sua excelência. Daniel, ele teve seu nome mudado. O nome que o rei colocou, que fazia referência aos deuses daquele reino. Mas isso não mudou o espírito excelente de Daniel, porque Daniel não perdeu sua identidade. Eu não sei como você é chamado na sua família. Eu não sei como você é chamado no seu trabalho. Eu não sei o que as pessoas dizem sobre você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Nada pode mudar o que Deus disse sobre você. As pessoas podem colocar adjetivos sobre você. Adjetivos que não têm a ver com o Pai do céu. Mas você sabe quem é você. Você sabe quem é você. E os adjetivos que o mundo nos dá não podem nos parar de fazer cada um de nós testemunharmos com o espírito de excelência. Ah, pastora, como que eu vou ter um espírito de excelência com esse patrão que eu tenho? O patrão de Daniel não era também boa gente, não. Era inimigo deles. Ele tinha conquistado a terra deles, tinha tirado eles da terra que Deus tinha dado. Mas Daniel teve um espírito de excelência não por causa do patrão, mas por causa do Deus em que ele pertencia. Então você pode ser excelente sim na escola, você pode ser excelente sim na sua família, você pode ser sim excelente nesse Brasil, você pode, porque você sabe quem você é. Você é um filho amado do Senhor. A segunda coisa que Daniel faz, e que faz ele testemunhar através do poder da fé. Aqui a gente não vê Daniel falando, mas a gente vê Daniel fazendo. Muitos de nós falamos demais e as pessoas tampam os ouvidos, saber por quê? Porque você é o último a chegar no seu trabalho, você é o que reclama mais do seu salário, você é aquele mais cri-cri no seu trabalho. Daniel estava numa situação difícil, mas ele escolheu testemunhar com espírito de excelência. E outra coisa que Daniel fez, ele permaneceu íntegro, mesmo onde havia corrupção.
Daniel 6,5 diz: finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha que coisa tremenda. A única coisa errada que eles poderiam encontrar é que se eles pensassem algo que fosse contrário à lei de Deus. Não era um erro de caráter de Daniel, era a obediência de Daniel. Então, se você quer testemunhar com o poder da fé, seja uma pessoa íntegra. Íntegra quer dizer completamente preenchido, inteiro. Se você está totalmente preenchido pelo Espírito Santo de Deus, você vai permanecer íntegro, seja qual for a situação. Nesse tempo que a gente viajou, eu lembrei muito em algumas situações, daquela frase do pastor Carlito: quem está com o tanque cheio está satisfeito. Porque às vezes a gente ia, andava e chegava, já estava na hora de botar o combustível. E aí a gente tinha que ir em qualquer posto, não dava para pensar na marca. Porque a gente não estava com o tanque cheio. Mas quando a gente estava com o tanque cheio, a gente poderia esperar, planejar para chegar em outro posto que a gente confiasse. Se você andar sempre na presença de Deus, você não vai precisar das migalhas que esse mundo dá, porque você está satisfeito. Você vai entrar num ambiente de corrupção e você não vai querer aquilo também. Sabe por quê? Porque você já é filho do dono da prata e do ouro. Para que você vai se sujar com pouca coisa? Você já está cheio, você já está inteiro, nada te falta. Você colar não precisa, porque você vai reconhecer que você não estudou o suficiente e vai assumir sua responsabilidade e vai mudar de comportamento. Você não vai precisar fingir para ninguém que você é um bom aluno, porque você sabe que toda a sabedoria está à sua disposição. Você sabe que você tem um pai que te ama, independente se você tira nota vermelha ou não. Então você não precisa colar. Você só precisa permanecer na presença do Senhor. Assim Daniel fez. De tal maneira que seus inimigos estavam incomodados com a sua posição. E falaram: não tem nada que a gente faça, procure, que a gente ache na vida de Daniel para tirar ele dessa posição. E se a gente for no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, será que a gente encontraria provas contra você? Mas se você permanecer no Espírito Santo de Deus, as pessoas vão dizer: não tem como tirar essa pessoa desse lugar, porque não há nada na vida dela que a gente possa acusar. Coisa forte, né? Mas integridade faz parte daqueles que pertencem ao Pai. E deixa eu te falar, quando você se torna uma pessoa íntegra, a sua vida não vai ser fácil. Tem vezes que a gente fala: cara, eu faço tudo certinho. E parece que as coisas são mais difíceis. Não parece, não, são. Queridos, nós lá em casa ficamos 15 anos num processo de adoção. Você sabe o que é isso? Sabe por quê? Porque a gente decidiu ser íntegro. Porque a gente poderia esconder o endereço da mãe biológica. A gente podia omitir tantas informações, mas a gente não quis. Porque a gente chegou no final do processo, felizes, porque o Senhor sempre tinha dito que isso daria certo. Mas mais felizes porque a gente honrou o nome do nosso Senhor. A gente recebeu a adoção com os meios verdadeiros. Quem está errado é a justiça que demora. Mas isso não pode me corromper. Sabe por quê?
Porque Isaac, Cláudia e Vitória veio de Deus. E se eu acredito nisso, eu não posso usar de meios carnais e diabólicos para receber concretamente algo que Deus já liberou. Quando eu fui fazer minha autoescola, primeiro ano, lá um tempo atrás, o professor sabia que eu era cristã e ele falou assim: olha, tem um esquema aí. Eu falei: não acredito que você está me falando isso, está dizendo que eu não sou capaz de dirigir. Ele: não, porque você vai ficar nervosa. Eu falei: meu filho, eu posso ficar nervosa, fazer essa prova 10.000 vezes, mas eu quero, no final, pegar minha carteira e dizer assim: eu passei pelos meus méritos. Ah, pastora, mas todo mundo faz isso, o Brasil é assim. Mas eu não sou só brasileira, eu sou filha amada de Deus, a minha cidadania é do céu. E eu preciso ser íntegra nas minhas transações. Todos nós que somos filhos de Deus precisamos ter integridade de tal ponto que as pessoas vão procurar na sua vida e não vão achar, vão ficar com raiva. Fala: mas esse cara é crente mesmo, né? Crente não dá certo. Tem assim quem chega no trabalho, as pessoas param de contar piada porque aí o crente chegou. Fica todo mundo meio sem graça. E às vezes a gente fica até incomodado, fala: gente, a gente é gente, mas tem que ficar feliz, porque a luz de Jesus de alguma forma está dizendo: ei povo, tem um modo diferente de agir. E somos nós que dizemos: é possível ser casada e não trair, é possível namorar e não ter relação sexual, é possível me alegrar com a bênção do outro sem estar com inveja, é possível quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer testemunhar? Seja íntegro. As pessoas vão dizer: esse Jesus eu quero. Porque tem tanta gente falando de Jesus, mas é o pior amigo, é o pior empregador, é a pior pessoa para se relacionar. E as pessoas dizem assim: para ser crente assim? Tá certo. Não vai mudar nada, né? Então fica do jeito que está. Mas nós que temos um compromisso com Jesus, nós somos pessoas íntegras. E as pessoas, quando estiverem com problemas, é a nós que eles vão procurar. Eles não querem muitas vezes o nosso Jesus, mas eles sabem que a gente tem acesso a esse Jesus. Então, queridos, seja íntegro. Nosso país precisa de gente íntegra. Sabe quando a gente olha para essa corrupção? E a tendência nossa é dizer: meu Deus, não tem jeito. Meu Deus, é muita sujeira. Meu Deus, como eles têm cara de pau de ser assim. Mas eu digo: se você decidir testemunhar pelo poder da fé, aonde Deus te colocar, vai ter jeito. Porque você vai ser íntegro. Você vai pagar o preço por ser íntegro. A terceira, para a gente testemunhar com o poder da fé: mantenha-se fiel ainda que sofra perseguição. Daniel 6:6-9 diz: é assim os supervisores e os satrapas de comum acordo foram falar com o rei: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assinam para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Fiel significa não contrariar a confiança depositada. É alguém que tem fé em algo e não abre mão. É aquele que mostra constâncias nas suas ideias e hábitos. Então, você quer ser testemunhar pelo poder da fé? Mantenha-se fiel, ainda que sofra perseguição. O seu discurso na bonança precisa ser o mesmo discurso na tempestade. Aí você testemunha. Porque quando a gente diz assim: Deus é bom, e a nossa conta bancária está cheia, a nossa família está com saúde, tudo que a gente planeja dá certo, tranquilo, Deus é bom.
Agora eu quero ver quando o desemprego bater, quando a doença chegar, quando você perder coisas preciosas, se você vai declarar com a sua boca: Deus é bom. Se você é uma pessoa que se mantém fiel, o teu testemunho tem poder. Seja qual for a circunstância, você não vai mudar o que você diz de Deus. É assim que você faz? Ou a primeira dificuldade você fala: Deus, tá bom, obrigado, tá? Eu merecia isso mesmo, né? Me dedico, dou dízimo, vou na celebração. Até 30 semanas eu fiz. E o Senhor apronta essa comigo? O Senhor permite essa comigo? Assim você não testemunha com o poder da fé. Mas quando nós permanecermos fiel, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis, a nossa atitude faz as pessoas dizerem: realmente esse Deus é bom. Realmente essa pessoa tem um comprometimento com Deus. Porque olha o que ela está passando. E ela continua fiel, ela continua constante, ela continua com o mesmo discurso, com a mesma atitude. Então, a consequência da obediência e da fidelidade de Daniel foi uma cova de leões. Porque ele foi fiel. Ele foi levado, ele e os amigos, à cova dos leões. Aonde você tem sido levado? Às vezes você vai para a cova dos leões por causa do pecado, não por causa da sua fidelidade. E aí o leão come mesmo. Mas Daniel, ele foi fiel. E o que esperava a ele e os amigos era a cova dos leões. Mas quando nós somos fiéis, nós podemos entrar nos lugares mais difíceis desse mundo, mas ninguém toca na gente. Porque Deus honra, queridos. Deus honra a nossa fidelidade. Deus é tão bom que mesmo a gente aprontando, Ele nos honra. Essa semana eu estava lendo aquele texto que Jesus dá um bocado molhado para Judas antes dele ir lá trair. E eu lendo o comentário bíblico e falou assim: todo judeu, quando tinha alguém na sua casa, ele queria honrar, ele pegava aquele bocado molhado e dava para a pessoa. Eu falei: Jesus, o Senhor deu logo para Judas. Querido, se Jesus honra aquele que vai trair, imagine aquele que é fiel. Querido, vá para a cova do leão por causa da fidelidade de Deus, mas você não vai sair você vai sair sem nenhum arranhão, porque Deus é contigo. Não tenha medo das ameaças do inimigo por causa da tua fidelidade, porque Deus vai te honrar. Não deixe de ser fiel, porque o povo está dizendo: se você não mentir lá no seu trabalho, você vai ser despedido. Permaneça fiel e Deus vai te promover. Em vez de ser despedido, você vai ser promovido. Mas você precisa se manter fiel. O único jeito de tirar Daniel do jogo do poder que eles queriam era fazer uma lei que pela sua fidelidade Daniel não cumpriria. Lembra que Daniel é íntegro? Daniel era obediente. Daniel, ele estava sobre a submissão daquele reino, mas ele não podia deixar de ser fiel ao seu Deus. Então os seus inimigos falaram assim: vamos inventar uma lei, porque a gente sabe que Daniel não vai adorar outro Deus. É aí que a gente vai tirar Daniel. Que bom se os nossos inimigos pensassem em leis para tirar a gente do jogo, porque ali eles iam ver o poder do nosso Deus. Às vezes, queridos, eu fico pensando, começam a dizer que vão tirar nossa liberdade de expressão religiosa, a gente fica um pouco apavorado. Mas a gente tem que estar preparado, porque um dia isso pode acontecer na nossa nação, mas a gente precisa permanecer fiel e dizer: não,
eu vou continuar orando, eu vou continuar pregando, eu vou continuar servindo, porque o meu compromisso é com Deus. Mesmo que eu seja morto, mesmo que eu seja colocado na cadeia, eu vou continuar pregando e servindo e adorando esse Deus. Seja fiel e você será honrado e suprido abundantemente. Por causa da fidelidade de Daniel, ele foi parar na cova dos leões. Mas por causa de estar lá na cova dos leões, ele experimentou algo tremendo do céu. Os leões ficaram quietinhos. Os leões ficaram como gatinhos, porque quem fechou a boca do leão era o Deus Todo-Poderoso. Você quer experimentar coisas sobrenaturais? Seja fiel a Deus. Às vezes a gente pensa que a gente só vai receber coisas sobrenaturais numa celebração. Às vezes não. Às vezes no momento mais difícil da sua vida, você vai ver os leões se transformando em gatos. Mas você precisa ser fiel para você experimentar essas coisas sobrenaturais. Ele pagou um preço, ele foi para a cova dos leões. Ele não sabia se Deus ia livrar ou não. Ele falou assim, se o Senhor quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. O importante é que eu vou continuar sendo fiel a Ele. Queridos, olha que coisa tremenda. Daniel não orou e Senhor, você tem que fechar a boca dos leões, porque eu sou seu filho. Não, ele falou, Senhor, é contigo mesmo. Se eu quiser fechar, o Senhor fecha. Se eu não quiser, o Senhor não fecha. Mas eu decidi que vou ser fiel ao Senhor. Deus não se esquece dos que são fiéis a Ele. Você é alguém que se mantém fiel a Deus quando chega a perseguição, ou você se deixa vender para não precisar ser perseguido? Ai, uma mentirinha aqui, não tem problema não. A crise está feia, eu tenho que manter meu emprego. E a tua fidelidade a Deus? Às vezes você toma essa decisão, e aí os gatos que você pensa que é inofensivo viram leões na sua vida. Deixa o contrário, deixa você ir lá para os leões e Deus fechar a boca desses leões e transformar ele em gatos. E você experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Como Estevão, ele foi apedrejado e ele, extasiado, dizia, meu Deus, vendo a glória do Senhor, e Jesus de pé para receber Estevão. Mas ele permaneceu fiel. Quarta atitude para você testemunhar pelo poder da fé. Não abra mão de orar a despeito de um decreto de morte. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor Deus como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Daniel 6, 10, 11. Havia um decreto de morte sobre a vida de Daniel. E Daniel não mudou. Daniel continuou a orar. Quantos decretos de mortes acontecem na nossa vida? Quantas notícias de morte acontecem ao nosso derredor? E o que a gente faz? Muda a rotina. Não permanece no secreto com Deus. Daniel todos os dias orava, e no dia que teve decreto de morte, ele continuou a orar. Ele não se desesperou, ele foi ao Pai. Ele foi pedir ajuda ao Pai. O que você tem feito com os decretos de morte que tem chegado na sua vida? Tem se desesperado? Tem dito assim, não vou orar mais porque não adianta, parece que a gente ora, piora a situação. Seja como Daniel, se você quer ser uma testemunha do poder de Deus pela fé, continue mantendo as suas disciplinas espirituais.
Seja com notícia de vitória, seja com a morte batendo perto de você, e você vai continuar mantendo a mesma rotina de relacionamento com Deus. Nada para um filho que ama o pai. Nada para. Seja a situação que acontecer, seus filhos vão ver você ajoelhado, orando e pedindo ajuda de Deus. Ou ele vai ver pais que pregam, que oram, que cantam aqui na igreja, mas desesperado porque a morte chegou e não teve a primeira atitude de continuar na presença de Deus. Daniel tinha uma vida abundante e sistemática de oração. Esses dias eu li uma frase que dizia assim: não importa o quanto você tem para fazer, não abra mão do seu secreto. Não abra mão do tempo de oração, de leitura bíblica, porque é isso que se sustenta para você ser fiel, para você ser íntegro, para você ter um espírito de excelência. Quanto mais envolvido no reino, mais devemos correr para o secreto. Porque é lá no secreto que Deus diz: ó, o orgulho está batendo aí. Olha essa situação como está. É lá no secreto que Deus vai nos podando, que Deus vai nos dando orientações diante das mortes que vão chegando. Quanto mais a gente tiver diante de situações difíceis, mais nós temos que buscar o Senhor. Há uma escassez de homens e mulheres que não abrem mão da oração sobre qualquer pretexto. A oração não é você controlar Deus e dizer a Deus o que Ele tem que fazer, é você deixar ser controlado por Deus. Porque você vai a Deus com a sua agenda, você vai a Deus com as suas dificuldades, você vai a Deus com os seus medos, mas chega lá, Deus dá a agenda dele, Deus dá a palavra dele, Deus dá a orientação dele, e você consegue vencer as ameaças de morte que está sobre a sua vida. Esses dias eu ouvi uma mensagem, compartilhei com algumas pessoas aqui da igreja, como orar a partir do céu. Irmão, eu fiquei impactada, porque eu falei: Senhor, acho que nem no primeiro às vezes eu estou. E aí falava o seguinte, que no primeiro céu é aquela oração de medo: Senhor, me socorre, Senhor, me livra, Senhor, me protege, Senhor, a crise está chegando, Senhor, a febre amarela está aí, Senhor, o que eu faço? Aquela oração meio de desesperado, viu a situação e ficou desesperado e bate nesse primeiro céu. O segundo céu é aquele que a gente tem noção das guerras espirituais que estão ao nosso derredor, e a gente fica: está repreendido em nome de Jesus, sai daqui, capeta, e vai ver tudo quanto é demônio, tudo quanto é lugar, e traz mais opressão do que libertação para a nossa vida. Não, a gente tem noção que há, e a gente tem que batalhar espiritualmente, mas a gente não pode ficar o tempo todo nesse céu. Mas Jesus abriu um novo caminho, que é o terceiro céu, que é chegar ao trono da graça. E quando a gente entra nesse trono da graça, o Senhor vai nos fazendo visitar o ambiente que Ele está. E ali a gente encontra paz, ali a gente encontra prosperidade, ali a gente encontra fé. E aí, aquilo que a gente recebeu na visita do trono da graça, a gente já recebe a resposta das ameaças da morte que vinham sobre nós. Que tremendo! Daniel tinha uma ameaça de morte. E fazer o que Daniel fez era ir para a morte. Porque o decreto era: se alguém orar, qualquer Deus que fosse, não precisa ser o nosso não, qualquer Deus que fosse era para matar, se não fosse o rei. E Daniel, com a ameaça de morte, ele faz o quê? O que levaria ele à morte, mas ele acessou o trono. E lá no trono, ele teve a serenidade de ir para a cova dos leões. Sem saber que Deus ia fechar a boca do leão, não. Mas a presença de Deus levou Daniel a crer no Deus que ele sempre esteve com ele.
O caminho do reino é o caminho da cruz, queridos. É o caminho estreito, é o caminho difícil, é o caminho que nós temos que estar conectados a todo momento. Você quer ser uma testemunha através do poder da fé? Ore. Como está a sua vida de oração? Como você fala com Deus? Você consegue chegar nesse nível? Notícias de morte em todos os aspectos, e você, eu vou para o trono. Porque lá eu tenho a resposta sobrenatural do céu para eu conseguir vencer as dificuldades da terra. E aí você vai ter o que testemunhar. Você vai ter como dizer assim: queridos, eu estava no vale da sombra da morte, mas o Senhor me livrou. Porque você foi a Ele e você viu o livramento. E aí você vai ter o que testemunhar. E você vai testemunhar das coisas que acontecem no céu. Seu testemunho não vai ser daqui da terra, não. Seu testemunho vai ser do ambiente que você visitou do céu e que se fez presente na terra. Daniel orou nos momentos mais cruciais da sua vida. Orou quando era jovem, orou quando estava velho, orou em secreto e também em lugares públicos. Orou sozinho, orou com seus amigos, orou quando era escravo e depois que chegou ao poder. Orou para buscar sabedoria para viver e orou quando estava na iminência de morrer. Daniel orou. Daniel tinha relacionamento com Deus. Há tanta gente que ora: Senhor, eu quero passar no Enem, eu quero passar na faculdade, eu quero aquele emprego, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus é bom e Deus libera, mas quando você está naquele ambiente, você para de orar. E aí você não consegue mais testemunhar. Porque o que te faz testemunhar não é você, é o que você vê. É o que você vê. O que está cheio dentro de você é o que faz você falar. Se você começar a se contaminar com os ambientes desse mundo, daqui a pouco você está testemunhando como esse mundo. E a fé já não existe mais. Mas se você se manter na presença de Deus, na faculdade, na escola, no seu emprego, na sua vizinhança, na sua casa, todos vão experimentar o testemunho de poder, de fé que vai sair da sua boca. Mas você precisa se relacionar com esse Deus. E por último, para você testemunhar pelo poder da fé, creia que Deus é a sua proteção em todo o tempo. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Deus não livrou Daniel da perseguição, mas livrou da morte. Deus não o livrou dos problemas, mas nos problemas. Deus não o livrou da presença dos leões, mas fechou a boca dos leões. Olha que texto tremendo, gente. Daniel falou: pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. É algo sobrenatural, né? Daniel experimentou leões famintos com as suas bocas fechadas, porque Deus olhou para ele e falou: esse meu filho é inocente. Sabe essas ameaças de morte? Deus, através do sangue de Jesus, pode liberar sobre a sua vida a mesma palavra. Se você estiver
na proteção do sangue de Jesus, não há inimigo que toque na sua vida. Todos vão cair. Você vai ser inocente à vista de Deus em todos os momentos, se o sangue de Jesus estiver sobre você. A gente estava cantando essa música santa, eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque hoje eu posso entrar na sua santidade, porque o sangue de Jesus faz com que o Senhor não me veja, mas que o Senhor veja o seu próprio filho. Todos nós que estamos embaixo da proteção de Jesus, podemos experimentar desse poder da fé que vai dizer: o meu Deus me protege. Ao ver a forma sobrenatural como Deus agiu como Daniel na cova dos leões, o rei o tirou de lá e lançou aqueles que haviam conspirado contra a sua vida. Então, os leões foram feitos para terminar com Daniel, mas aquele que planejou terminar com Daniel recebeu aquilo que eles haviam planejado. Querido, não se estressa com o inimigo, não. O que ele está planejando para você é o que ele vai receber. Não tente se justificar, não tente se vingar. Simplesmente se coloque na proteção de Jesus. E todos os seus inimigos já estão derrotados, porque quem já derrotou foi Jesus. Você está protegido. O sangue de Jesus nos protege. Eu lembro quando começou essa epidemia da Zika, e a gente trabalha com as grávidas, e eu falei, meu Deus, que situação complicada. Senhor, já é tão difícil a gente ser ousado para ter um filho nesse mundo, e agora essa situação. E eu lembro que eu orando, Deus falou, me lembrou do texto lá do Egito, lá onde que o povo estava lá no Egito, as 10 pragas, e quando ele falou do sangue que botou no umbral, e a morte não chegou naquelas casas, porque havia uma ordem, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, não chegaria aquela praga. E Deus falou para mim, quem tiver sobre a minha cobertura do meu sangue, não vai receber essa praga. E isso foi tremendo, irmãos, porque todas as mulheres que engravidaram aqui da nossa comunidade, que a gente liberou essa palavra do céu, nenhuma pegou Zika. Não foi por causa somente do repelente, mas foi por causa do sangue de Jesus, que fez que quando o anjo da morte passasse sobre a vida dessas mulheres, ele não chegasse até elas. Então, queridos, é assim que nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Mas você precisa estar em Jesus, porque se você não estiver em Jesus, não tem como te proteger. Porque não somos nós que protegemos, é o sangue de Jesus que nos protege. Testemunhar pelo poder da fé, ter a certeza que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Testemunhar pelo poder da fé, saber que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Testemunhar pelo poder da fé, crer que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisaremos temer mal algum, porque Ele está conosco. Testemunhar pelo poder da fé, crer que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Testemunhar pelo poder da fé é crer que Deus é a nossa proteção em qualquer situação. Mas pastor, e o tráfico? Pastor, e isso, aquilo? Nada vai nos acontecer, porque esse corpo pode morrer, mas o nosso espírito vai viver para sempre com o nosso Deus. Irmãos, Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu o espírito de ousadia, para testemunharmos para esse mundo que há um Deus que quer salvar, que quer amar, que quer proteger, e já está liberado sobre a vida de todos que quiserem crer em Jesus. É isso que a sua boca tem que dizer.
Nós vamos chegar num ano de eleição. Não use o seu Face, seu Instagram para fazer propaganda política. Use para dizer às pessoas: comecem a aclamar, comecem a se arrepender, porque o Senhor vai derramar sobre essa nação coisas grandiosas do céu. É isso que tem que ser o nosso discurso esse ano, queridos. É oração, porque o nosso Deus vai ouvir o nosso clamor e vai fechar a boca desses leões que querem terminar com a nossa nação. Você precisa testemunhar. Daniel foi exilado, foi retirado do seu país para um país diferente, com cultura diferente, com Deus diferente. Ele tinha tudo para se adaptar àquela cultura e viver, mas Daniel disse: eu decidi que não vou me contaminar. Parece mais fácil a gente usar o jeitinho brasileiro, mas em nome de Jesus nós vamos usar o jeito do nosso Deus. Nós vamos abandonar essas práticas pequenas e grandes que não pertencem ao reino dos céus, e nós vamos ser Daniéis nessa nação. Nós podemos ir para a cadeia, nós podemos ser mortos, mas todos vão dizer assim: eles, a única coisa que tinham contra ele era a fé deles. É isso que Deus quer de nós. Testemunho de poder da fé. Aquele que não tem medo de liberar palavras proféticas sobre a vida das pessoas, porque o que ele libera não vem dele, não veio do que ele copiou palavras dos outros líderes, é porque ele acessa o céu e libera sobre a sua vida. E Deus quer que a gente, aonde a gente estiver, lá no seu trabalho, há pessoas deprimidas querendo suicídio, e você tem palavra de vida, você precisa testemunhar do poder da fé que você tem no seu coração. Você não tem que falar: tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Tem, irmãos. A gente sabe que Deus liberou sobre esses homens e mulheres a capacidade, mas eles não são deuses. É o nosso Deus que cura, é o nosso Deus que libera, é o nosso Deus que liberta. E esses dias eu estava estudando a palavra e eu chorei na presença de Deus, porque eu falei: Senhor, eu sou discípulo de quem? Porque Jesus falou: eu liberei a virtude aos meus discípulos, e eles foram e curaram pessoas, eles foram e expulsaram demônios, eles foram com autoridade e pregaram o evangelho das boas novas. Igreja, o que nós temos falado? De quem nós somos discípulos? Quem nós estamos pregando? A nossa religião? É cômodo, queridos, é cômodo a gente começar a dizer: não, Deus cura, mas não é bem assim. É muito fácil. Então é por quê? Porque nós não somos desafiados a testemunhar do poder da fé. É muito fácil a gente dizer assim: não, naquela época Jesus fazia. Ei, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele não está fazendo é por causa de mim e de você que não crê. Porque Ele está aqui nessa noite para liberar cura, para expulsar demônios, para dizer às pessoas que ainda há salvação, há rendição. Mas nós estamos calados, porque a nossa vida está nos envergonhando. Nós não podemos falar porque o diabo nos cala, porque nós não cremos. É por isso que o reino às vezes não aparece nessa sociedade. Porque eu e você não temos espíritos de excelência. Porque eu e você não somos fiéis a Deus em todos os momentos. Porque eu e você muitas vezes não somos íntegros. Porque eu e você não passamos um minuto na presença de Deus e nos gabamos que oramos. E porque eu e você não acreditam na proteção de Deus. Mas nessa noite, Deus está dizendo aqui: eu acredito que eu vou ressuscitar Daniéis nessa noite. Eu acredito que eu ainda tenho filhos que vão deixar o medo de lado e vão ser ousados. E vão dizer: eu vou pagar o preço que for, para que o nome do meu Deus seja exaltado e glorificado. Para que pessoas recebam esse Deus que eu amo, que adoro. Se você não falasse nada, sua vida testemunharia por você. As pessoas, só de olhar para você, as pessoas falariam: me dá isso aí que você tem, essa paz, esse amor, essa alegria. O rei
tomou uma atitude na emoção. Depois ele ficou, meu Deus, o que vai acontecer com Daniel? Mas depois ele viu. Ele foi testemunha do que Deus fez na vida de Daniel. Queridos, é hora da gente se posicionar. Não dá mais a gente brincar de ser crente. A gente cresceu muito, né? A gente fica feliz. Nós somos não sei quantos % da sociedade. Mas e aí? Quantos testemunhos de poder têm saído da nossa boca? As pessoas estão ouvindo mais testemunho de religião do que de Jesus. Porque quando a gente dá testemunho de Jesus, a multidão aparece. Lê os evangelhos. Aonde Jesus estava. Ele tinha que correr da multidão. Porque se ele não corresse da multidão, a multidão não o deixava. Porque onde Jesus estava, ele liberava cura sobre a vida das pessoas. E Jesus não tinha problema não de liberar cura e saber que aquelas pessoas depois iam virar as costas para ele. Sabe por quê? A cura de Jesus não tem a ver com o que eu mereço e você merece. A cura de Jesus é a liberação da presença de Deus nas nossas vidas. Onde Jesus vinha, o diabo, já desesperado, falava, o que você veio fazer aqui? E Jesus libertava as pessoas. E depois de demonstrar os sinais do reino, Jesus contava, olha, eu sou aquele que vou ligar você ao Pai. Eu sou o único que pode levar você ao Pai. O que você vai fazer nessa noite? Daniel começou bem e terminou bem. Foi íntegro na juventude e na velhice, na adversidade e na prosperidade. Por isso, através do seu testemunho pelo poder da fé, todo o império medo e persa foi impactado pela proclamação de que o seu Deus é o único Deus verdadeiro. Não fuja do Brasil. Não fuja do Catarina. Não fuja das pessoas que a gente tem vontade de ficar bem longe. Porque Deus vai usar você para você testemunhar com fé e elas serem transformadas por esse mesmo poder. Através da sua vida, Deus quer impactar pessoas, bairros, cidades, estados e nações. O seu testemunho pelo poder da fé pode mudar toda uma geração. A sua decisão hoje de testemunhar pode mudar uma geração. Está nas suas mãos, nas minhas mãos, a gente virar esse Brasil. Eu voltei de Fortaleza e fiquei sabendo de algumas coisas que aconteceram no bairro que estavam me incomodando. Que todo dia eu passava e falei, Deus, não, esse memorial do inferno aqui não, Deus. A promessa é jardim de Deus, não é memorial do inferno. Senhor, vai liberando, vai tirando, vai fazendo que os nossos filhos que estão lá naquelas drogas possam ser resgatados, para que eles possam ser um testemunho de poder de fé que o Senhor pode transformar. Irmãos, nós podemos. É só a gente se dispor, como Daniel, a decidir pagar o preço. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. Você fizesse uma reflexão da sua vida. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração, você vai fazer 2 convites essa noite. Porque eu quero que nasçam Daniéis aqui nessa noite. E para você ser um Daniel primeiro, você precisa desse Jesus. Não tem como a gente experimentar coisas sobrenaturais, não tem como ser espírito excelente, não tem como ser íntegro, como ser fiel, como ter uma vida de oração, como ter a proteção dos céus, se você não tiver na cobertura de Jesus.
Você tem uma dívida muito grande. Maior que todas as dívidas dos países você tem. É sua dívida com Deus. Cada pecado seu é uma dívida com Deus. Imagina se você pecasse só 3 vezes por dia. Durante um ano, por baixo você teria 1000 pecados. Eu tenho 42 anos, eu teria 42.000 pecados. Diante de um juiz, a minha condenação era certa. Imagine diante de um Deus justo. Mas nessa noite, Deus está dizendo ao seu coração: tem jeito, filho. Eu já paguei essa dívida. Você só precisa dizer que crê que eu paguei essa dívida. E eu creio que quando você decidir falar assim: Senhor, eu aceito o pagamento dessa dívida, Ele vai te transformar em Daniel. Você vai começar a testemunhar dele. Porque não tem como não experimentar o Senhor Jesus e não abrir a sua boca e falar: eu era cego, agora vejo. Eu era doente, agora eu sou sarado. Eu era escravo, agora eu sou liberto. Então eu gostaria de perguntar: se nessa noite você quer aceitar o convite de Jesus para que Ele concretize a sua salvação, que Ele libere sobre você toda a dívida que você tem com Deus, e você esteja sob a proteção dEle, do sangue de Jesus. Se você quer fazer isso nessa noite, levante seu braço para que a gente possa ver um Daniel nascendo aqui nessa noite. Temos alguém aqui nessa celebração que quer ter a sua dívida paga, quer ser livre do pecado e quer ser uma testemunha do reino por onde passar. Temos alguém aqui nessa noite que quer fazer essa decisão? A dívida já foi paga, mas você precisa dizer: Deus, eu reconheço a minha dívida. Temos alguém aqui nessa noite? Não? Então nós vamos para o segundo convite. Você já é um filho de Deus. Você já foi transformado para ser uma testemunha de Deus. Só que o primeiro amor foi se esfriando dentro de você. Talvez o ambiente religioso te corrompeu. Você que lia a Bíblia como ninguém, você que orava, você que não tinha vergonha de falar com Jesus, foi se acostumando com os erros da comunidade de Cristo e foi deixando de lado o testemunho do poder da fé. E nessa noite Deus está dizendo: você quer ser um Daniel nessa sociedade? Eu estou procurando filhos disponíveis a terem um espírito de excelência, a serem pessoas íntegras, a serem pessoas fiéis em qualquer situação, pessoas que amem se relacionar comigo diariamente e constantemente, e pessoas que creem na minha proteção. Deus está perguntando nessa noite: quais são os Daniéis que estão presentes nessa celebração? Que se coloque de pé agora, dizendo ao Senhor: Senhor, conte comigo, porque eu serei um testemunho do poder da fé. Se você se identificou com Daniel, seja porque você não é como ele quer ser, ou seja porque você, pela misericórdia, pela dependência de Deus, já se dispôs, se coloca de pé agora, dizendo: Senhor, conte comigo, porque eu serei um testemunho do poder da fé. E você vai experimentar tudo aquilo que Daniel experimentou. Deus vai liberar sobre a sua vida inteligência. Você vai se destacar por onde você andar.
Você vai ser uma pessoa conhecida como uma pessoa íntegra. Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão procurar erros e não vão achar, porque você está preenchido com a presença do Senhor. Você vai ser conhecido como uma pessoa que pode ser a tempestade que acontecer. O seu discurso será o mesmo. Você vai ser fiel ao Senhor até o fim. A morte não vai fazer você vacilar e dizer e testemunhar que você é de Jesus. Você vai voltar ou vai permanecer em ter um relacionamento com esse Pai, que mesmo que a morte bate a sua porta, você vai continuar o adorando e dizendo: Deus, me socorre, Deus, me faça ver o que está acontecendo no céu, porque isso vai acontecer na terra também. E você vai estar protegido pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus. E qual for a situação que Ele te colocar, não importa quantos leões colocarem na sua vida, todos eles vão virar gatos. Porque o Senhor vai fechar a boca desses leões que estão tentando te matar, te assustar. O leão da tribo de Judá é maior que os leões do inimigo. O Senhor precisa de gente disponível. A salvação desse Brasil não é política, não é questão financeira, social. A questão de mudança desse país é filhos de Deus comprometidos com Ele, levando o evangelho do Senhor. Daniel era um adolescente, mas ele tomou decisões que homens e mulheres se acovardam. Mas o Senhor, Ele quer usar os disponíveis. E Senhor, nessa noite nós estamos dizendo perdão. Perdão, Senhor, porque o Senhor nos salvou para termos uma identidade celestial. E às vezes, como Esaú, nós estamos trocando a bênção celestiais por migalhas desse mundo, Jesus. Mas obrigado, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Então nessa noite, Pai, nós estamos dizendo aqui, nos colocando de pé, e o Senhor do alto dos céus está olhando para cada pessoa que se levantou, e eu sei que o Senhor vai dar missões celestiais para cada pessoa, e nós vamos enfrentar leões, e vamos ver leões se calarem. Nós vamos nos manter fiéis diante de tanta oportunidade de nos darmos bem. Pai, nessa noite nós estamos dizendo, como filhos amados do Senhor, nós queremos dar testemunho, mas com o poder da fé. Testemunhos que vão levantar, Senhor, pessoas mortas. Testemunhos que vão curar pessoas. Testemunhos que vão liberar pessoas das trevas para a maravilhosa luz. É isso que nós vamos ser como igreja de Jesus. Nós não somos mais uma religião, nós somos filhos amados do Senhor. Paizinho, conte conosco, porque Daniel não foi Deus, Daniel foi ser humano, quebrantado, entendido da Tua misericórdia, e a única coisa que Daniel fez foi decidir não se contaminar. Paizinho, nessa noite, contempla aqueles que se levantaram, dê a eles, Senhor Deus, como o Senhor fez com Daniel, um destaque nessa sociedade. Não para que eles sejam vistos, mas para que o Senhor seja revelado nos ambientes de influência que o Senhor colocará as pessoas que estão de pé. Senhor, dê uma integridade que eles não vão precisar abrir a boca, porque as pessoas que o conhecem vão testemunhar do poder que há dentro deles. Pai, dê firmeza diante das tentações, diante das ameaças de morte, diante das retaliações do inferno sobre a vida deles, que eles continuem firmes.
Senhor, que eles experimentem um grau de intimidade com o Senhor, que o acesso seja direto ao seu trono da graça, com ousadia, com a certeza que o Senhor vai abrir os olhos e vai mostrar o ambiente do céu, e eles vão trazer o céu à terra. Paizinho, em tudo isso, nós cremos que o sangue de Jesus vai cair sobre a vida deles, e nada de maligno vai tocar a vida dos teus filhos. E eles vão viver situações sobrenaturais da tua proteção. Pai, conte conosco. O diabo não nos calará mais. O medo não nos calará mais. A incredulidade não nos calará mais. Porque estaremos na tua presença. E a tua presença vai tocar nos nossos lábios impuros. E nós falaremos da tua parte. E testemunharemos com poder e ousadia e com fé que aquilo que nós liberarmos na terra vai haver concordância no céu. E o céu será revelado na terra. E o ambiente que hoje é de Satanás vai ser um ambiente de Jesus. Nós cremos nisso, nós declaramos isso, e nós vamos saber notícias dessas pessoas que estão de pé, como tivemos de Daniel. Nós teremos notícias de filhos seus que se destacaram, que foram reconhecidos como íntegros, que foram testemunho de fidelidade, que vivem uma vida de oração com o Senhor. E que são protegidos pelo teu Espírito Sangue e pelo sangue de Jesus, que nos protege do maligno. Pai, obrigada. E Pai, eu te peço, se tem alguém nessa noite que ainda não está protegido pelo sangue de Jesus, que teu Espírito continue convencendo essas pessoas e que elas se rendam, porque só assim elas experimentarão a vida que elas tanto desejam. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.